Nós estamos de novo, pelo terceiro ano, às vésperas da nossa manifestação nacional contra a vivissecção e a experimentação animal no Brasil. Nós preparamos para o ano passado um farto material que continua valendo e para o qual eu chamo a atenção de vocês e peço que vocês leiam ou assistam aos vídeos chamados Psicopatia da Vivissecção, né? Esse ano eu achei pertinente fazer um registro do status que eu considero absolutamente alarmante do vulto que as coisas estão tomando nesse país em termos de experimentação animal. Diversas postagens nesse sentido foram feitas no blog e eu recomendo a leitura extensa de uma série de até aqui 5 postagens denominadas Status Alarmante da Experimentação Animal no Brasil. Eu vou tentar aqui simplificar os pontos essenciais que eu acho que deveriam ser do conhecimento de todos que no Brasil estão envolvidos nessa causa. Infelizmente, essas questões não estão sendo objeto da atenção devida. Foi firmado no final do ano passado um protocolo entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o órgão responsável e legitimador dessa fraude aqui no Brasil, e o Ministério da Saúde. Por esse acordo, o que os vivisseccionistas chamam de ensaios pré-clínicos, ou seja, a testagem em animais, anteriormente a posterior testagem em humanos de medicamentos e substâncias vai ser consideravelmente ampliada. O acordo foi tratado como um fortalecimento da estrutura nacional de pesquisa e desenvolvimento de ensaios pré-clínicos, assim ele foi noticiado, e, segundo a própria publicação, uma fase, aspas, essencial à descoberta de novos medicamentos e cosméticos, né? Estamos, assim, diante de uma expansão desse mercado escuso e fraudulento, que, como eu não preciso voltar a frisar, não resulta em reais benefícios à saúde humana, né? Trata-se apenas de um protocolo destinado a amparar as empresas farmacêuticas contra futuros processos legais. Então, nós estamos tendo, por exemplo, já como reflexo disso, a criação de 2 grandes superlaboratórios no Brasil. Um leva o nome de Bionoves, está sendo considerado um superlaboratório e é o resultado da consolidação de indústrias farmacêuticas brasileiras, tal como a Axê, a Hipermarcas, a MS e a União Química, que juntas formam esse conglomerado, tá? Se você acha que isso já é o suficiente, tem mais. Está sendo formado também a Origem Biotecnologia S.A., que é o resultado da associação entre a Biolab Sanos, a Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Limitada e a Eurofarma Laboratórios S.A. O que está acontecendo nesse país, né? Isso tudo está acontecendo porque está terminando o prazo de patente de algum dos primeiros medicamentos biotecnológicos à venda no Brasil, e o Brasil não quer perder o bonde, digamos assim, nesse filão lucrativo e espúrio da economia. Ou seja, o que nós estamos vendo é o seguinte: enquanto o mundo todo chuta para fora, faz valer da sua voz para chutar para fora do país essas práticas fraudulentas e nazistas, o Brasil descobriu nisso um grande filão, né? Está sendo criado realmente conglomerados fortíssimos que vão viver da exploração animal. Para isso, e como a própria publicação anuncia, né, a rede de ensaios pré-clínicos vai ser ampliada. Nós já temos diversos desses centros aqui no Brasil, né? Nós temos um centro desses na Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos na Universidade Federal do Ceará, nós temos o Oswaldo Cruz, nós temos alguns outros, e sim, o Instituto Royal em São Paulo, que o ano passado foi objeto de escândalo pela notícia que chegou a correr à internet, mas é claro, ficou tudo por isso mesmo, dos beagles que estariam sendo usados nesses testes de toxicidade. Entendo o seguinte: esses animais e eles serão submetidos a ensaios de envenenamento e depois descartados
para só então se passar à fase de testes propriamente ditos em humanos, ou seja, o teste de substâncias que pretendam beneficiar a saúde do homem em humanos, né? E como se isso não bastasse, está sendo anunciado como uma grande conquista a criação de um centro de pesquisa farmacológica pré-clínica em Florianópolis. Ou seja, mais um antro viviseccionista se instalará no país, mais um antro que se nutrirá da morte de criaturas sencientes, cães, gatos, cachorros, camundongos, para que testes de toxicidade sejam neles realizados. Assim, com que vantagem? A única vantagem é para quem pratica esses testes e os benefícios econômicos que provavelmente essas pessoas creem que vão tirar daí. Não bastasse isso, o Brasil está investindo também na produção de animais transgênicos, ou seja, animais que serão criados e reproduzidos exclusivamente com a finalidade de servir aos viviseccionistas nesses ensaios pré-clínicos. Nós temos agora assim o anúncio de uma grande conquista da produção de camundongos transgênicos pelo Laboratório de Modificação do Genoma em Campinas. Isso está sendo anunciado fartamente como uma grande conquista, e o que se esqueceu de dizer, na verdade, é que o Brasil já produz camundongos transgênicos vendidos por preços milionários para essa finalidade na Universidade Federal de Minas Gerais. Também nesse mesmo laboratório de modificação do genoma, em Campinas, vão ser produzidos modelos transgênicos de um peixinho conhecido aqui no Brasil como paulistinha, e ele é chamado de zebrafish pelos aspas cientistas, e considerado um grande modelo de pesquisa, capaz de trazer muitas informações sobre a espécie humana, alardeia uma publicação do Ayrton Escobar, que é quanto mais defensor da experimentação animal com as suas publicações no blog do Estadão. Né? Não me pergunte como ele imagina que peixes possam servir como um modelo para o corpo humano, se já é impossível compreender como ratos, macacos, gatos, cães possam ser utilizados dessa forma. Fica um pouco mais difícil, pelo menos para mim, a compreensão, entender que zebrafish, peixinhos minúsculos, possam servir como um modelo adequado para o entendimento da saúde humana e o desenvolvimento de uma medicina realmente que funcione, né? Assim, funcione para a população e não para os laboratórios farmacêuticos, né? E já que nós estamos falando dessas publicações do Estadão, que são uma espécie de porta-voz dos interesses viviseccionistas, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa que está me preocupando bastante. Né? Diz o ditado que pode-se enganar a muitos por muito tempo, por pouco tempo, e a poucos por muito tempo, mas que não se pode enganar a muitos ou a todos por um tempo longo demais. É verdade. O assunto da fraude da experimentação animal começa a ganhar espaço na mídia, finalmente, depois de todo esse tempo. Né? Então, o próprio colunista publicou uma matéria apontando para o número de fraudes na pesquisa científica e se dizendo extremamente surpreso com isso. Né? Isso começou depois de denúncias da Universidade de Colorado, em que foi abertamente atestada a questão da fraude em publicações alegadamente científicas e que têm sido publicadas em revistas supostamente de cunho acadêmico mediante pagamento do pesquisador interessado. O preço dessas publicações tem sido mais ou menos $1.800 por publicação. Essa notícia ela chegou ao Brasil e, acredito eu, precisava de algum tipo de referendo aqui no Brasil. Né? Então, temos esse artigo que foi publicado no final do passado, em que se refere-se, sim, à questão do aumento da fraude nas experiências científicas. Mas, veja bem, isso é, na verdade, uma
pontinha do iceberg, né? Porque em nenhum momento se chegou claramente a tratar de uma forma aberta do aspecto rotineiro e fraudulento em qualquer pesquisa envolvendo os animais. Nem sequer se chegou a apontar o dedo para a ferida, que seria simplesmente fazer a pergunta: por que as pesquisas precisam ser fraudadas, né? O que eu acho? Assim, continua se tentando, de uma maneira sórdida, mentirosa, garantir um status de respeitabilidade ao modelo animal de pesquisa, né? Fazendo com que nós acreditemos, ou pretendendo que nós acreditemos, que nós precisamos aprender a separar o joio do trigo. Eu quero deixar claro o que eu penso a respeito. Eu acho que isso é uma manobra, isso é uma manobra sórdida, isso é uma manobra extremamente perigosa e dissimulada, né? Porque essa onda de denúncias, do meu ponto de vista, parece mais uma estratégia de validação do invalidável. Por quê? Já que ela se refere a inúmeras fraudes, consequentemente, ela está se referindo a experimentos em pesquisas verdadeiras, éticas e com credibilidade e valor para a saúde humana. Ora, se nós estamos falando de um modelo animal de pesquisa, nós realmente não podemos acreditar que exista essa opção, né? O que está sendo dito é que nós podemos e devemos continuar a fazer experimentos em animais desde que saibamos quem faz as pesquisas corretamente. Nada mais falso. Uma mentira não encobre a outra. Não existem meias verdades em se tratando de ciência. Em ciência, ou as coisas são, ou elas não são. Então, eu sugiro atenção para esse tipo de manobra que tenta agora justificar de uma outra forma a experimentação animal, porque tinha que dar uma resposta às denúncias que vêm sendo feitas. Um outro ponto, e aí diz respeito não apenas ao Brasil, diz respeito ao mundo de uma forma geral, é a impostura do fim dos testes em cosméticos na União Europeia. Isso foi uma mentira. Nós fomos enganados e a recomendação dos europeus é que se continue a comprar exclusivamente os produtos que tragam o antigo selo cruelty free. Por quê? Ao mesmo tempo que isso supostamente teria sido aprovado, todo mundo comemorou, na verdade era uma armadilha. Foi igualmente aprovada na ocasião a chamada diretiva REACH. O que quer dizer isso? Essa diretiva da União Europeia obriga a que todos os produtos usados na confecção, seja lá do que for, cosméticos, produtos de limpeza, medicamentos, pesticidas, sejam agora obrigatoriamente testados em animais. A previsão não podia ser pior. Vai haver um incremento no número de testes em animais na União Europeia. Estima-se que até 2018, 54 milhões de animais vão perder suas vidas envenenados e inutilmente, porque coisas tais como, se você usar, por exemplo, lavanda num produto, você não precisa testá-la, mas se ela passou por algum processo de modificação química, por exemplo, a lavanda se tornou óleo de lavanda, esse produto deverá obrigatoriamente ser testado. Eu acho que mais do que nunca é hora do mundo entender uma coisa, assim, essa corja que se alimenta da experimentação animal, ela está mudando a sua forma de agir. Assim, diante dos protestos evidentes do bom senso e das publicações científicas de cunho científico real, eles precisam inventar uma estratégia de manter esse filão altamente lucrativo que eles exploram irreverentemente há muito tempo, né? Então, esse mercado milionário que vai desde a fabricação de animais transgênicos ou de animais de, aspas, raça pura, para serem vendidos a peso de ouro para as mesas dos viviseccionistas, até na outra ponta. As indústrias farmacêuticas e seus interesses de manter medicamentos patenteados e de fugir de processos legais, isso vai ser mantido enquanto o mundo não der um outro tipo de resposta a isso. E aqui no Brasil eu volto a insistir na extrema importância de todos endossarmos a exigência que está expressa em diversas petições, não apenas do Cadeia, mas de outras pessoas e grupos também,
de que se torne obrigatório e possível a criação de um selo cruelty free a ser colocado nos produtos que supostamente não testam animais, porque isso até hoje aqui no Brasil é apenas uma questão de boa-fé, do jeito que a coisa é conduzida, com base na palavra do produtor, do fabricante, nós não temos sequer um amparo legal para processarmos essas empresas e seus produtos, caso a informação que deem em termos orais ou por parte dos seus dirigentes seja mentirosa. Eu espero que nós aprendamos a fazer mais e melhor, porque a situação assume agora um vulto, também aqui no Brasil, que é de fazer qualquer um perder o sono se tiver um pingo de ética no seu coração.